Sejam todos muito bem-vindos. Aqui Del Júnior, começando mais um Papo com Del. E no episódio de hoje, nós estamos super felizes. Estamos recebendo aqui uma convidada super especial, Thaís Oliveira. Ela que é pedagoga, tem pós-graduação em psicopedagogia, é poetisa e escritora. Thay, seja muito bem-vinda, já na intimidade, né? Seja muito bem-vinda, eu fiquei muito feliz quando você aceitou esse convite para vir aqui, porque eu sei que esse nosso papo vai ser um papo assim muito rico, né? Porque pelo seu cabedal de conhecimento, pelas coisas todas que eu li, que você escreve, as suas reflexões, eu acredito que vão somar muito aqui para nós, e eu tenho certeza que todo esse conhecimento que você tem aí, a gente vai poder compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Antes de começar, antes de passar a palavra para ela, eu queria que você entrasse lá no nosso canal, Papo com Del, no YouTube, curtisse, deixasse teu like, e se você achar que faz sentido, compartilha com um amigo seu. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como é que você está, querida? Tô bem, obrigada. Boa noite a todos. Eu tô muito feliz de estar aqui, já agradecendo você o convite, né, de ter feito. E eu espero contribuir, de uma certa forma, para a conversa que a gente vai ter, e aí contribuir para quem também vai assistir. Eu sei que vai ser uma coisa bem legal. Com certeza. A Thay, ela escreve para várias colunas, e um dos textos que ela escreveu foi um texto que me causou um impacto assim profundo, porque se trata de um assunto que eu sempre estou refletindo, que eu acho muito interessante e que eu acho que é um assunto que cabe muito, é muito plausível a gente trazer, que eu acredito que é muito interessante. Ela escreveu um texto falando sobre as suas reflexões sobre a fé e a subjugação da mulher. Então, eu vou passar para ela a palavra, pedir para ela que ela traga para nós aí as suas considerações a respeito desse texto, que eu achei fantástico. Quando eu escrevi o texto, eu pensei muito, refleti sobre a questão eu não vou falar sobre religião, né? Mas a questão que acomete muitas mulheres, a nós mulheres, né? É a situação de que, às vezes, você está preso num contexto por conta de uma fé que não é sua, mas que alguém impõe para você isso, né? Como assim? Quando eu escrevi na coluna, que eu sou colunista da Hora do Sabá, e aí quando eu escrevi sobre essa questão das mulheres serem subjugadas pela fé, eu quis dizer num todo. Porque, às vezes, as mulheres elas ficam sofrendo por situações baseadas numa fé de alguém que falou, mas não daquilo que ela acredita. Às vezes ela está num casamento, e às vezes ela está sofrendo num casamento, às vezes até sendo agredida fisicamente ou verbalmente, mas aí por conta da fé, ela não larga, ela fica sofrendo, ela fica subjugada. E às vezes ela até acredita que, de alguma forma, aquela situação dela vai mudar. É um desígnio, né? de Deus, né? Que eu tenho que aceitar, ou que eu tenho que orar, porque Deus vai mudar, Deus vai transformar. Só que ela esquece que caráter é da pessoa, né? A pessoa muda se ela quiser, e aí Deus não tem nada com isso, né? Deus não vai interferir nas suas atitudes, né? Porque a gente tem um livre-arbítrio para fazer o que a gente bem quer. E às vezes ela está naquele sofrimento e continua porque ela acredita que a fé que ela tem, ou que alguém ensina ela, né, a ter aquela fé, ela vai se livrar daquela situação e acaba não se livrando, né? E, infelizmente, vejo muitas mulheres sofrerem, inclusive amigas minhas, que passam por essa situação. E não só isso, eu acho que o que mais acontece nesse mundo é essa questão do patriarcado, né? Que a gente já vem disso de muito tempo, e aí você já é inserido nisso, então a mulher dificilmente ela consegue fazer uma escolha, talvez que ela queira. Às vezes ela é induzida ou obrigada a fazer certas escolhas por conta dessa sociedade patriarcal. Então, ela acaba sendo subjugada o tempo todo. Às vezes a mulher, por questões de fé ou de religião, ela acaba não tendo uma profissão, né?
ela acaba sendo ali aquela mulher que precisa estar cuidando dos filhos e do marido e da casa. Não que eu acho que seja errado, tá? Porque eu acho que isso é muita escolha da pessoa, a pessoa que tem que definir aquilo que é bom para a vida dela. Eu não estou aqui falando disso. Mas eu digo assim, que às vezes ela quer fazer isso, mas o marido, né, ou a fé que ela tem na religião que ela segue, acaba fazendo com que ela deixe a vontade dela, a submissa, né? Aquela que é submissa, que precisa estar submissa ao marido. E acaba deixando de fazer aquilo que ela tem vontade de fazer para poder satisfazer aquela necessidade do marido naquele momento. E aí ela acaba sendo, mais uma vez, subjugada, né? A vontade dela fica em segundo plano para ela poder satisfazer aquela vontade. E aí eu acho que o problema está nisso. Está em justificar atitudes que é patriarcal, aí justifica pela fé, né? Ah, não, porque você precisa seguir esse conceito, você precisa seguir essa regra, porque senão você não vai ser submissa, né? Senão você está agindo de maneira errada, senão você está desobedecendo a alguém, né? E ela acaba sofrendo por conta dessas decisões que eu acho que são pesadas para a mulher. E aí, quando eu escrevi, eu quis mais fazer um alerta, né? Porque o que eu vejo hoje é muitas mulheres lutando pelos seus direitos, chegando a lugares que talvez em outras épocas não chegariam, né? Com certeza. Então, eu acho que está muito para além disso, né? Está muito para além daquilo que mandam ou determinam com que a gente faça, né? Principalmente quando o assunto é essa fé que eu falo, né? Que é essa fé que faz com que você fique em situações, presas a situações que, na verdade, você poderia estar liberta, né? E a gente entende que, às vezes, a liberdade ela tem um certo preço, mas, às vezes, é preciso você desapegar dessas coisas, né? Você seguir a vida. Porque eu acho que a fé mesmo é naquilo que você acredita, né? É naquilo que você determina para a sua vida, e não o que os outros falam. Porque o outro era um ser humano tão falho, tão imperfeito quanto você. Então, você seguir a um padrão de homens, né? A um padrão que é imposto, eu não acho que seja legal. Eu acho que o legal é você seguir aquilo que você acredita, né? Dentro de um contexto padrão, né? Aquilo que não vai te ferir ou que não vai ferir o outro ao redor. E essa questão da fé no Brasil, né? No Brasil e em outros locais, né? Ela tem um cunho, assim, muitas das vezes arraigado de um machismo, né? Que eu acho que é muito grande, né? Aqui no Brasil, né? Eu acho que esse machismo ele se reflete naquelas falas que a gente ouve desde criança, que mulher minha não trabalha, não é isso? Que o lugar de mulher é cuidando das crianças. E isso fez com que durante muito tempo a mulher deixasse de não só ocupar postos, né, de comando, de decisões, né, como também ficasse subjugada a pequenos papéis, né, a ser sempre subserviente ou pelo menos assim, não tivesse nem o poder de decisão, né? De poder decidir, muitas das vezes, o que ela própria queria fazer. Durante muito tempo era o pai que definia o que né, a menina ia fazer, se ela ia estudar ou não. Muitas das vezes ela nem podia estudar, ela tinha que ser preparada para ser uma boa esposa e uma boa dona de casa. Durante muito tempo a gente não teve essa liberdade de uma menina poder escolher, não, eu quero fazer isso, eu não quero nem casar, eu não quero nem ter filho, não é? Não sei se você vai concordar com isso. É engraçado, né? Del, sabe o que é que isso ainda escandaliza, né? Uma mulher que fala que não quer casar, ou que ela fala que ela opta por não ter filho, nossa, é o motivo das pessoas ainda se escandalizarem. E, gente, é a opção da mulher. Exatamente. Né? Ela não quer porque ela tem os motivos dela. É verdade. E tá tudo bem, né? Ela não querer, não tem problema. Mas as pessoas ainda se assustam, porque é exatamente o que você falou. A mulher, ela é preparada para isso. Ela já cresce para quê? Crescer, né? Cuidar bem de uma casa, cuidar de um marido, né? Então, ela cresce, ela já é preparada para essas funções. E aí, quando a mulher vê que não é isso que ela quer... Causa uma ruptura, né?
exatamente essa palavra que você falou, uma escandalização, inclusive até dentro da sua própria casa, né? Muitas das vezes eu tomo isso como um exemplo desse choque de gerações, porque a minha geração, né? Eu como filho mais velho, eu fui criado exatamente assim, ó. Você vai arrumar trabalho e a sua irmã vai aprender a cozinhar. Então, eu sempre falo isso até de forma assim, não sei, eu não sei fazer nada, porque eu não podia nem chegar na cozinha. Olha que coisa, né? E a gente sabe que poderia ter uma educação um pouco mais plural, né? Porque hoje em dia o menino ele é criado de uma outra forma. A gente tem vários exemplos aí, mas na minha época era diferente. O menino era na rua jogando bola e a menina nem saía de casa. Entendeu? A minha irmã foi assim, ela não tinha esse negócio de ir na rua. Era um cuidado ali extremo. E eu não, eu vivia solto na rua. Então acho que isso também é reflexo de anos e anos, né? De patriarcado, como você mesmo falou. E assim, Del, a gente observa que tem até algumas religiões em que não ordena pastoras, por exemplo. Isso aí não pode, exatamente. né? Tem igrejas que para você fazer confissão, você só pode fazer uma confissão com um homem, exatamente. Né? Você não pode fazer confissão com uma mulher. Assim, desculpa te interromper, mas é difícil no nosso país você ver uma igreja em que tem uma madre de frente. Normalmente são homens. São padres. Verdade. Tem a figura da madre na igreja católica. Sim. Mas ela não... Mas figura, acaba sendo uma figura, nesse nível do que a gente está falando para esse assunto, secundária. Isso. Porque a função principal ela não exerce, exatamente. Né? Acaba sendo exercício por uma outra pessoa, né? Diferentemente das religiões de matriz africana, em que a maioria das casas de candomblé, a gente pode citar vários exemplos, a Casa Branca do Engenho Velho, Gantuá, Afonjá, entre outras, são hegemonicamente conduzidas pelas mulheres, porque é uma coisa a capacidade que vocês têm, né, de agregarem, né, de congraçarem e de reunir e conseguirem passar, transmitir os saberes ancestrais, né, da religião, são basicamente muito bem exercida pelas mulheres. São assim anos e anos de hegemonia das mulheres nas religiões de matriz africana. Eu acho que é interessante isso também, né? Acho que cabe a gente trazer para cá. E eu não sei se isso tem uma relação direta com isso, mas a gente percebe que existe uma forma de vivência dentro desses terreiros de candomblé em que as pessoas são mais aceitas, com todas as suas... com todos os seus traços de personalidade, com as suas características. E eu acredito que, não sei se eu estou fazendo uma analogia errada ou não, mas as pessoas são mais tolerantes. Será que é porque temos mulheres no comando? Vamos lá. É um ponto a se pensar, né? Porque essa questão da mulher ser mais materna, né? De ser mais, talvez, inclusiva, de abraçar mais, de talvez ter um acolhimento maior, né? E um olhar talvez um pouco mais diferenciado, um olhar com mais carinho, né? Fraterno mesmo, a palavra é essa. É que eu acho que é o que todo mundo, na verdade, deveria ter, né? Acho que isso não deveria ser só necessariamente uma qualidade que deveria ser de uma mulher, acho que isso é uma qualidade de todo mundo, né? Porque quando a gente fala de pessoas, a gente está falando no plural, né? E aí, quando você fala sobre abraçar, você tem que abraçar qualquer um, né? É aquela coisa de você ser inclusivo. Mas não é isso que, assim, eu vou tratar desse tema, porque eu acho que é exatamente para isso, né, que a gente convidou você, porque a gente sabe que você tem uma capacidade, através dos seus estudos, das suas pesquisas, de falar sobre isso. Mas eu acredito que essa coisa da figura masculina na religião, ela traz, por si só, já uma coisa de austeridade, de imposição, essa coisa de
você tem que ser temente a Deus. Olha, se você parar para analisar essas frases que são clichês, né, nessas pregações, basicamente isso, que você tem que ser temente, porque tem a questão da punição, e eu acredito que o Deus que a gente acredita, esse Deus que nos conduz, nos guia, ele não é esse cara ruim que vai te chicotear porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa, né? Fala para mim um pouco sobre isso. Eu acho assim que, para essa questão, trazendo de volta esse assunto, assim, eu acho que, falando sobre a questão da mulher e do que você falou, tem muita diferença, né? E quando você vê cargos dentro de igrejas em que as mulheres ocupam, tem mais um pouco mais de acolhimento para as mulheres. Flexibilidade. Tem, muito mais. E assim, por exemplo, tem lugares em que a mulher não pode usar calça comprida, né? Eu já frequentei lugares, assim, religião que eu não podia usar calça comprida. E aí, quando você para pensar o porquê, mas é porque calça define muito o corpo, ou pode usar muito apertada, e aí você pode fazer o homem olhar e pecar, olha só. E aí, quer dizer, eu preciso, então, me vestir de uma maneira, claro que decente, né? Mas dentro da igreja eu tenho que ser limitada por conta do outro. Porque o problema está em eu vestir a calça? Não. O problema está no outro que vai olhar. Eu posso vestir o que eu quiser, mas aí, o que eu quiser dentro de um padrão, lógico. Mas aí o problema está no outro. Mas aí o problema é que a mulher não pode usar, né? A mulher precisa usar uma saia, porque a calça fica um pouco mais marcada no corpo, né? E aí o problema é que se a mulher usar, a mulher que vai fazer com que a pessoa peque ou erre. Então, acho que já começa o problema aí, né? Essa questão de que a gente não pode fazer certas coisas porque a gente pode fazer com que o outro peque, né? E aquela questão de a mulher, vamos supor, a mulher divorciou. E aí ela vista como, né? Tem pessoas que julgam, né? Porque separou, mas por que não orou mais? Mas o que ela fez, né? O que ela fez para o marido ter saído de casa? Então, assim, joga um jugo, um peso muito grande sobre a mulher. Porque parece que é ela que tem que fazer o que é certo o tempo todo. Como se só dependesse dela para isso. Como se o papel do homem, o homem pode errar, pode fazer, fosse ok. Mas quando a mulher erra é um problema. Ou ela nem erra, mas para quem está à volta, se existe esse erro, aí o problema não é do homem, o problema é da mulher. E ela é vista muitas vezes em alguns lugares como assim, agora só Deus sabe o que vai acontecer, né? E aí se você para conversar com um homem, já está dando confiança. Então, assim, são muitos julgamentos, muitos apontamentos para uma mulher, que eu acho que não é válido. E você falou sobre a questão de misericórdia, porque é exatamente isso. Eu acho que não é dessa forma que Deus vê, né? Porque ele olha a gente com um olhar de amor, né? Ele é um Deus que ele é misericordioso, né? Ele tem misericórdia, ele é um Deus imparcial. Então, quem olha isso é o próprio homem. E aí você para pensar, eu estou seguindo que espécie de doutrina? Será que é a doutrina que Deus quer que eu siga ou uma doutrina criada pelo homem? Porque se for pelo homem, ele é tão falho quanto qualquer outra pessoa. Aí será que tá legal eu fazer isso? Então, essa questão, é dessa fé que eu falo, né? Que é uma fé humanizada, que é uma fé que não é uma fé divina, é uma fé que vem do homem. E aí, será que vale a pena você seguir essa fé? Será que você está seguindo a fé certa, a fé correta? Eu vejo nisso tudo que você está falando aí uma forte, né, uma forte característica de narrativas assim, carregadas de muito preconceito. Eu acho que a palavra é essa aí. Muito preconceito. Você falou em julgamento. Eu acho que isso aí é o tempo todo, né? Inclusive, existe uma coisa ali de vigia, assim, de patrulhamento. Um vigiando o outro, né? E que foge completamente ao que eu acho que seria a doutrina cristã, de amor, de aceitar. Talvez por isso até as mulheres não sejam a maioria das pastoras, das
das madres operando, porque o crivo do homem, ele é completamente diferente, porque se o homem, atualmente, o homem já é, mesmo com todo o conhecimento, com todos os estudos, o homem já tem aquela coisa de não demonstrar seu sentimento, a sua sensibilidade. O homem ele é obrigado a calar isso daí, para ele não ser até discriminado, ou sei lá o que, subjugado. Né? Você imagina num cargo de chefia, numa instituição, numa congregação, numa igreja. Ou seja, ele tem que ser um cara realmente que ele tem que demonstrar uma certa, vou repetir, austeridade. Né? Ele não pode ser um cara totalmente fraterno, totalmente acolhedor, totalmente capaz de receber, sem que ele primeiro tenha que fazer com que aquela pessoa cumpra determinados, não vou dizer protocolos, mas que desenvolva demonstre determinados comportamentos para que as outras pessoas entendam, não, agora sim, agora você está, vamos dizer assim, rezando a nossa cartilha. Você está fazendo as coisas que todo mundo aqui faz. E não, a gente sabe que cada ser humano é um ser humano, cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa tem uma capacidade, expressa seus sentimentos de formas diferentes, e até pensa mesmo, e até entende Deus, né, de formas diferentes. Inclusive, essa ligação com Deus ocorre de forma diferente. Tem gente que consegue sentir e ver Deus numa planta, numa flor desabrochando, na onda do mar. Tem gente que não. Então, é tudo muito complexo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que eu acho que talvez se nós tivéssemos mais mulheres, essas instituições religiosas, eu acho que talvez fossem mais acolhedoras, mais fraternas, por que não dizer. Eu penso muito nisso, sabe? Eu acho muito isso. Exatamente, eu concordo com você, porque o olhar seria um olhar um pouco melhor, mais diferenciado, né? E acho que não teria tanto peso, né? Até acho que talvez na hora talvez você receber um conselho, porque eu acho válido, né? Se você segue uma religião e você está ali, às vezes você está em alguma situação em que você precisa de um aconselhamento. Mas às vezes você vai ter o aconselhamento de uma pessoa que vai estar direcionada para aquilo que a pessoa acredita. Exatamente. E talvez não é aquilo, talvez não seja aquilo que Deus quer que você faça. Exatamente. E talvez uma mulher, ela vai ter um acolhimento maior porque ela vai estar olhando para você e acaba refletindo nela. Porque acho que as mulheres se entendem, né? Assim, eu estou falando que o homem não entende a mulher, mas eu digo assim, que quando a gente fala de dores, a gente se reconhece o tempo todo. Então, se eu for para uma mulher para falar de uma dor, ela vai reconhecer em algum momento alguma dor nela também. Então, é diferente o retorno, né? Quando for dar um retorno, é totalmente diferente. E é o que eu te falei, às vezes tem mulheres que estão aí presas a situações, vivendo um peso muito grande na vida por conta desses aconselhamentos, né? Entendi, claro. E aí ficam sofrendo, acreditando que talvez aquela situação vai mudar, e não vai mudar. Porque ela está seguindo um conselho de uma pessoa que tem uma fé voltada talvez até para ela, ou voltada para um machismo, né? Para aquela coisa do patriarcado, né? Porque isso já vem de muito tempo. E às vezes não vai olhar com o olhar que uma mulher olharia. E eu acho também que uma das coisas que fazem com que a pessoa tenha a sua sensibilidade, a sua forma de pensar, de forma que ela seja uma pessoa mais tolerante, mais, até por que não dizer amorosa, é o fato da pessoa ter conhecimento, não só dos dogmas da religião, mas também conhecimentos em todas as áreas do conhecimento humano, né? É um pouco de psicologia, um pouco de antropologia, de sociologia. Eu acho que a combinação desses saberes, né, dessas ciências,
trazem para a pessoa e dão para a pessoa uma capacidade de interagirem de forma mais, não vou dizer inteligente, mais abrangente, vamos colocar assim, com outras pessoas. Por quê? Porque a partir do momento em que eu sou uma pessoa esclarecida, eu consigo enxergar o outro com todas as suas características, todas as suas peculiaridades de ser humano. E a partir do momento que você está naquela posição de comando e você não é uma pessoa muito esclarecida, eu penso assim, você tende a colocar num aconselhamento toda a sua gama de preconceito, de vivências negativas que você já teve e julgar a pessoa, subjugar, melhor dizer, talvez, né? Baseado nessa sua experiência, porque você até lê um versículo da Bíblia e interpreta do jeito que você tem alcance para interpretar. Pô, se você não tem muito capacidade de, né, de uma visão um pouco mais abrangente, você tende a fazer interpretações talvez equivocadas sobre um versículo, sobre uma passagem, e fazer com que a pessoa seja orientada, você oriente aquela pessoa baseado em preconceitos, né, e interpretações erradas, podendo causar sofrimento, podendo causar assim, até distúrbios na pessoa, emocionais. Em vez de melhorar, você está prejudicando. Porque a gente sabe que uma pessoa que procura uma religião, nem sempre aquela pessoa está gozando de uma saúde plena. Uhum. Né? Até tem aquele chavão que diz assim, não, você vai procurar ou é pelo amor ou é pela dor, não é? Então eu vejo muito isso. Eu acho que quanto mais a pessoa é esclarecida, mais a pessoa consegue ter essa coisa do acolhimento dentro das religiões. E não falo isso só nas religiões pentecostais ou católicas, não. Eu acho que em todas as religiões. Na religião de matriz africana é a mesma coisa. Né? A gente tem pessoas aí muito preparadas, com conhecimento, que fazem pesquisas, e essas pessoas têm uma capacidade de trazer para uma paz, até um encantamento, porque quando um tipo de pessoa dessa começa a falar, a pregar, a conversar, ela consegue te elucidar muitas coisas que você às vezes não sabe, cara, que você nunca fez ideia. Eu penso muito isso, sabe? Essa questão do esclarecimento dentro das religiões. Eu acho que isso aí teria que ser um ponto de partida. Não, pô, você tem que ir daqui para lá. E não é isso muitas vezes que a gente vê, né? Eu fui criada, Del, na Testemunha de Jeová. Eu falo aqui porque eu fui nascida e criada, eu acho que não tem problema em falar isso, porque é uma experiência minha, então eu estou falando sobre mim. Claro. E aí, eles têm cresci na Testemunha de Jeová, e aí o que acontece? O meu pai, ele era ancião, que era como, era porque meu pai já faleceu. Ele era como se fosse um pastor ou padre de outras igrejas, né? Só que lá a denominação é ancião, que é uma pessoa mais velha, que tem um conhecimento, olha, que está preparado para poder... Honoris causa, né? Assim dizem, né? Mas deixa eu terminar a história que você vai entender o que eu estou dizendo. E aí, cresci no Testemunha de Jeová. Quando eu fiz uns 22 anos, mais ou menos, eu comecei a namorar. Meu primeiro namorado, com 22 anos. E aí eu já não queria mais, eu comecei a entender de uma outra forma o que eu fazia ali. E eu entendi que eu não queria mais aquilo, não queria mais viver naquelas regras, porque são muitas regras, muitas. E aí o que aconteceu? Por eu não querer mais ser da religião, o que eles fazem? Quando você não quer mais ser, ou quando eles julgam que você cometeu alguma coisa que perante a Bíblia é errado. Tipo fornicação, adultério, né? Coisas assim. Eles reúnem 2 anciões, não tem mulher, são 2 anciões, se reúnem numa sala com você. E aí ali você precisa expor o porquê que você não quer continuar, ou se você cometeu algum pecado, segundo eles, que eles julgam se cometeu ou não, você tem que detalhar o que tu fez, qual foi o pecado que você cometeu ali.
E mediante toda aquela conversa que você tem ali, eles determinam o que vai acontecer com você dentro da religião. E aí o determinar é o seguinte, olha, segundo o que nós vimos, não foi legal o que você fez, e aí você vai precisar ser exclusa da religião. E aí eles te excluem da religião, e aí para você voltar para a religião, você vai ficar um período indo, só que você vai, assiste, mas ninguém pode falar com você. Então você chega no local, senta, assiste as reuniões. Quando acaba o horário, você tem que levantar antes de todo mundo e vai embora. E ninguém fala com você. E aí o período que determina quando que você pode voltar ou não, são eles que determinam o período que você volta ou não. Então, será que essas pessoas realmente estão preparadas para isso? Porque eu não consigo ver Deus nessa situação. Nem eu. Né? E aí, ainda isso vai mais além, porque além das pessoas ali que congregam com você, a sua família também não pode falar com você. E aí você fica sem o apoio da sua família, em um momento em que talvez você precise, e você fica sem apoio de amigos que também não falam com você, e de todo mundo. Então, que fé é essa? Né? Que você professa num Deus, em que quando, de repente, no momento em que você precisa, por um erro que você cometeu, você é julgada, você é excluída, né? Da religião. E para você voltar, são tantas regras que você fala assim, poxa, entendi. Você não consegue enxergar Deus nisso. E aí você acaba sendo subjugado também, porque você professa uma fé naquela crença, e aí quando, de repente, você faz alguma coisa que não é legal, você é julgado naquilo e você é excluído da religião porque você cometeu aquilo que eles julgam que é errado. Mas quem é que está te julgando? São homens, né? São pessoas que estão ali. O punitivo é muito pesado. Né? Pois é, mas aí são pessoas que estão ali, são anciãos, que são pessoas mais velhas, são mais estudadas, que estão preparadas e que fazem aquele julgamento. Agora vamos lá. E as implicações para o ser humano, para aquela pessoa ali que está passando por esse tipo de punição, né? Claro. Mas o impacto disso na psique, na forma da pessoa viver a partir daquele momento ali, pô. O psicológico da pessoa vai para onde? Né? Como é que fica isso? Porque a partir do momento que você se vê afastado da fé que você está professando, e da forma que as pessoas colocam, é como se Deus falasse assim, ó, virasse as costas para você, falasse, ó, você, a partir de agora, você não está mais... Isso é muito grave, cara. Isso é muito... Como é que eu vou te dizer? Isso é muito incoerente. Acho que a palavra é essa. Eu, sinceramente... Para uma menina, então, para uma jovem, para um adolescente, já pensou? Porque a idade de 22 anos, de 18, 22 anos, é uma idade que o ser humano, seja ele homem ou mulher, é uma idade de que a pessoa está descobrindo a vida, está começando a viver, entendeu? Está tendo acesso, ainda mais nos dias de hoje, sempre foi assim, está tendo acesso à informação, a várias coisas que estão acontecendo no mundo, e você viver alheio a tudo que está acontecendo, você tem que realmente, assim, esse trabalho de... quase uma lavagem cerebral para você viver alheio ao mundo. Agora, a gente sabe que existem muitas vantagens, né, nisso. A gente tem muita gente que, assim, por conta da religião, né, fica longe de droga, fica longe de álcool, fica longe de um monte de coisa aí que a gente sabe deliberadamente que é errado. Mas eu acho que esse caráter punitivo aí, eu acho que é muito grave, é muito penoso para o ser humano, sabe? Eu acho que ninguém merece passar por isso, né? Principalmente num momento da vida em que está se descobrindo, pô. Tem gente que 40 anos está se descobrindo ainda. É verdade. E não é só questão do momento da vida. Eu acho que a gente pode fazer escolhas certas e erradas, né? E a gente vai arcar com as consequências das nossas escolhas, isso é fato. A gente entende isso. Mas eu acho que a família afastar, sabe, por conta disso... E aí a pessoa também não erra, sabe? Eu acho que é você se achar muito acima de qualquer coisa, sabe? É você se colocar num lugar
como ser humano de um lugar que você é perfeito, né? Que você não tem erros. E não tem uma pessoa neste mundo que não seja perfeito. Todo mundo é imperfeito, tem seus erros, tem suas falhas. Então, eu acho que é um peso muito grande, né? Então, aí a gente fala essa questão, toda hora falando de fé, mas é por isso. Porque você acaba tendo essa fé, né? Distorcida, exatamente. Mas a fé está onde, né? Esses ensinamentos, essas doutrinas, quem é que está fazendo isso, né? É Deus que quer isso para a sua vida? Ou será que é uma doutrina que foi feita pelo homem? E pesada. E uma né? pergunta, aonde que está, assim, aonde que está o fundamento ou a parte, como é que eu vou te dizer? Como e por que a mulher ela não pode ocupar um papel mais, sabe, dentro das religiões, né? Católica e pentecostais, por que as evangélicas, né? Porque pentecostal é uma linha dentro do evangelismo, não é isso? Do protestantismo. Por que a mulher não pode ocupar esse cargo? Que está escrito na Bíblia, é isso? Pois é. Olha a pergunta que eu te fiz. Pois é, não, eu acho que não ocupa por conta de talvez por achar incapacidade da mulher, ou por achar que a mulher ela tem que exercer, de uma certa forma, ela tem que ser submissa. Então, tem certos cargos que não vai dar essa submissão para a mulher, pelo contrário. A mulher vai ter direitos a escolher, opinar, tanto quanto um homem. Então, e isso aí é grave para alguns segmentos da religião. Com certeza. E aí acaba não tem igrejas que não aceitam. Exatamente. Tem igrejas que já são neopentecostais que sim, que tem pastores, mas tem igrejas que são mais tradicionais que não aceitam de forma alguma. Então, as mulheres não têm essa aceitação para exercer um cargo dentro da igreja, em que eu acho que deveria ser válido. Até para elas terem realmente um outro olhar para uma outra mulher que acaba não tendo esse olhar. Entendi. Eu sou muito cético em relação a essa coisa toda que acontece com as religiões, né? Eu, sinceramente, eu sou um cara religioso, eu tenho a minha fé, mas eu acredito que, acima de tudo, eu preciso fazer a minha ligação direto com o sagrado. Não necessariamente eu preciso de alguém para levar meu recado. Eu sempre pensei nisso, sabe? Eu sempre tive muito essa coisa de contestar, né? de questionar até a minha própria religião, né? Pô, eu preciso mesmo de ter alguém para ir lá, mas por que essa pessoa? Aí a gente entende, não, essa pessoa ela tem preparo, ela tem mais conhecimento, ela conhece toda a parte não só da doutrina, mas também dos dogmas, e essa pessoa ela tem condições de fazer uma coisa mais acertada. Mas eu sempre acreditei muito no que está dentro da gente. Eu penso muito assim, ó. Vou estar falando uma coisa aqui que eu não sei se você vai concordar. Eu acredito muito que muito mais importante do que estar ou não dentro da religião é eu ser uma pessoa de bom coração, do bem, de querer ver o próximo bem, inclusive dessa minha relação com as mulheres. Porque a partir do momento que eu sou um cara que, pô, peraí, não, você não pode fazer isso, pô, eu tô oprimindo, e se eu sou opressor, eu tô me afastando de Deus. Eu acho que tem coisas que te aproximam de Deus Sim, e te afastam de Deus, independente de religião, não é? Exatamente. E como é que você acha como é que está essa coisa da mulher moderna agora dentro das religiões, né? Como é que você acha que a modernidade chegou? Como é que está isso aí, essa relação mudou um pouco, as pessoas mais tradicionais estão tendo que aceitar ou ainda tem uma forte barreira ali que as mulheres têm que enfrentar, de preconceito, de não poder ir, como é que tá isso daí? Não, eu acho que ainda tem um longo caminho a percorrer, porque assim como tem igrejas, né, lugares em que as mulheres elas conseguem ter voz e um reconhecimento,
e aí isso acaba agregando valores a outras mulheres, tem lugares que as mulheres ainda não têm essa voz. Não tem abertura. Não tem, ainda estão bem sofridas, ainda estão bem caladas, né? Sem voz, na verdade, e não tem, acaba não tendo representatividade, né? Infelizmente. O problema todo é a representatividade. Porque em igrejas que tem mulheres como pastora, a gente acaba tendo essa representatividade, foi o que eu te falei, elas acabam... Porque a gente sempre se encontra em dores, não só em alegrias, mas em dores também. Então, na maioria das vezes, na maioria das vezes. E são dores muito parecidas, né? Perfeito. Então, você acaba se vendo através de uma outra. E aí acaba sendo uma corrente. E quando você tem alguém que tem essa representatividade, que está falando sobre suas dores, sobre vivências, e você está ali, você está se vendo, e você fala, poxa, né? Que bom. Você sente um acolhimento, né? Você sente que tem alguém ali por você e que está fazendo. E aí você acaba se vendo naquilo e querendo fazer aquele movimento também. Mas quando você está em um lugar onde você é oprimida, onde você não consegue expressar aquilo que você sente, onde a sua fala é vista como uma fala que talvez é inútil, ou que você está falando que não deve, né? Então, é difícil. Porque aí você não desenvolve, nem que está ao seu lado desenvolve, e você fica naquele sofrimento. E aí eu acho que em lugares assim, as pessoas estão vivendo a religiosidade. Né? Elas não conseguem viver aquilo que Deus quer que você viva. Que é a plenitude. Exatamente. Você está vivendo a religião. Você está vivendo aquilo que é do homem, não aquilo que é de Deus. Né? Então você está presa a costumes que Deus não está nisso. Né? Concordo. Você está preso a costume, a situações, a padrões que Deus nem vê isso, na verdade. Mas são padrões que foi o homem que criou, né? E acaba as mulheres sofrendo com isso. E você acha que existe uma relação muito forte entre os fatos que acontecem? Por exemplo, acontece uma coisa na vida de uma pessoa. Você acha que existe uma relação entre... não, eu estou passando por isso porque eu estou sendo castigada. Existe isso dentro da religião? Tem. Infelizmente tem. Eu acho que as pessoas não têm a consciência que aquilo que ela passa é porque ela plantou e está colhendo. É isso. Às vezes não, né? Às vezes são situações da vida, porque o mundo é isso, né? De a gente ter situações de hoje tá bem, hoje não tá, hoje você tá com uma situação ruim, e tem coisas que às vezes é você mesmo que escolhe, determina e vai passar. E aí as pessoas têm essa coisa de achar que é uma punição de Deus, que é uma né? punição de que Deus. Deus está me punindo, fazendo... Mas não entende. Eu particularmente entendo que o Deus que a gente entrega a nossa vida, né? O sagrado, que eu chamo de sagrado na minha religião, eu não acredito que ele tenha esse cajado para ficar batendo em um ou outro, né? Por conta do que você... não, você pensou, você já pecou. Eu acho que isso aí é uma coisa do homem, realmente, como você falou. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você estabelece, ou como você estabeleceu, né, as coisas que você aprendeu através da sua profissão e como é que você fez esse link com a religião para chegar a esse estado de consciência que você tem, que eu percebo que é uma coisa assim muito desenvolvida, né, a respeito dessas vivências todas, desse lugar de fala de mulher, né? Como é que foi esse link aí? Eu acho... O que te levou até essa inquietude toda? Eu acho que muito do que eu vivi também, que acho que é muita vivência. E muito de coisas que eu li, e quando a gente lê, a gente abre um... isso aí né? É maravilhoso. A gente parece que abre a nossa mente, né? Para o universo. E quando você está aberto a esse universo do que você está lendo, você começa a trazer coisas até a sua e você fala assim, opa. E você começa a mudar. A mudar não, a rever conceitos, na verdade. Você começa a rever alguns conceitos. E eu, além de começar a ler, eu vivi muitas coisas. E eu entendi que as coisas que eu estava vivendo era a repetição de padrões. Olha, que legal. E essa repetição de padrões era exatamente porque alguém falava para mim que eu tinha que fazer. Olha. Né? E como eu não tinha tanta maturidade, eu achava que aquilo que a pessoa estava me dizendo era o certo. Né? Não que eu não buscasse ler, entender, mas naquele momento, para aquilo que eu estava vivendo ali,
para onde eu estava naquele local, era o que cabia. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo. Claro. E aí, como era o que cabia, era o que eu precisava fazer. Entendi, mas não era o que eu queria fazer. Entendi, pô. Entende? Mas Claro. aí eu precisava fazer, mesmo eu não querendo fazer. Até às vezes por uma questão de vulnerabilidade emocional. Exatamente. No momento, Muito também por questão disso. Porque ainda tem essa questão emocional, né? Claro. Daquele apego emocional que a gente fica. Então, e aí, quando eu tomava essas decisões que eu não queria, mas naquele momento era o que cabia, eu tinha aquele sofrer. Com certeza. Aquela coisa de eu saber que eu não estava satisfeita naquele lugar. Então, aquilo começava a acender uma luz. Eu falei assim, poxa, não, mas isso não tá legal, isso não tá certo. E aí você começa a entender assim, poxa, mas Deus não quer me ver assim. Isso. Pô, mas essa decisão que eu tô tomando, porque a gente entende que às vezes isso é uma decisão que dói, mas que é necessária. Mas tem decisões que precisam ser tomadas. E essas decisões, a gente precisa entender que... não estou dizendo que Deus não tem nada a ver com isso. Mas são muitas decisões nossas, sabe? São decisões que é sua, é pessoal. E aí, você não é que você não precisa ouvir ninguém. Mas tem hora que você precisa ouvir você. Ao invés de você achar que você precisa ouvir alguém. Olha que legal. E eu, na realidade, eu estava sempre ouvindo alguém e não me ouvia. Entendi. Né? E isso dentro da religião, que eu te falo. Entendi. Então, eu sofria, porque eu era subjugada numa fé em que não me cabia, para mim, mas para aquele momento eu achava necessário. Tem gente que precisa de uma terapia, de uma psicanálise para chegar nesse lugar que você chegou. Mas vou te falar, Adel, você por acaso cortar, fez isso? Eu vou te falar isso agora. Eu fiz terapia. Então, tá E vendo? a terapia, ela me salvou. Assim, Olha. eu comecei a fazer terapia ano passado. E ela me ajudou a entender muitas coisas, assim, que eu sabia, mas eu não queria aceitar. Mas não estava validado ainda Isso. por você mesmo, né? E aí Aquele quando a psicóloga ela verbalizou isso para mim, foi uma coisa assim que doeu em mim, porque eu falava assim, poxa, mas como eu, né, que me acho tão esclarecida, posso permitir chegar a esse ponto, eu entender isso e não aceitar? Eu falava, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Que a galera fala que a terapia, ela desconstrói tudo e acaba... desvirtua a vida, né? Desentorta a vida, não. A terapia, ela realmente, ela desconstrói. Ela desconstrói para você construir de novo. E aí você constrói de uma maneira melhor, mais sólida, de uma maneira mais autêntica, na verdade. Certo. Porque quando você vai reconstruir, na verdade... Você está reconstruindo pela sua perspectiva. E é sua, não é do outro. É a sua perspectiva. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esse momento fez com que a sua fé diminuísse um pouco? Não. Pelo contrário. Me ajudou a enxergar Deus de uma forma melhor. Isso que eu esperava. Me ajudou a ver Deus de uma outra forma. Porque, que legal. Às vezes, você traz Deus para essa coisa de castigo. Isso. Tipo assim, poxa, mas eu tô orando tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu tô passando por isso. Será que Deus não tá me vendo? Deus não tá ouvindo minhas orações? Deus não tá se importando comigo? Mas aí você entende, que eu falei, que não é Deus. Deus não tem nada com isso. São as atitudes que você toma. Porque a própria ela fala oração, que é orar e agir. E às vezes você ora e está esperando que Deus faça uma coisa que é você que precisa fazer. Certo. E às vezes a gente tem essa mania de terceirizar, né? As nossas decisões, a gente acaba terceirizando para que a gente não tome. Não encontra os resultados, né? Não obtém os resultados que gostaria, achando que Deus não está te contemplando com a graça, com a bênção, sendo que você mesmo está meio que aguardando que ele faça alguma coisa e você... não está fazendo, seria mais ou menos. E a gente terceiriza uma coisa que é nossa. E aí você fica nesse sofrimento. Uma responsabilidade, também. Você diz, né? Uma coisa que é legal falar aqui, que Claro. Agora assim me veio na cabeça, é essa questão que a gente está falando das mulheres, que a gente também está falando sobre essa fé, mas o interessante é que a mulher ela se enxergue.
e que ela consiga entender o lugar que ela está. E que se não for um lugar legal, não for um lugar bom para ela precisa fazer uma reflexão e ela precisa tomar uma atitude para isso. Certo. Não depender de que ninguém fale, ou talvez uma fé que talvez seja exagerada, ou uma fé que não vai dar um retorno. Porque às vezes ela está esperando algo que ela não vai ter retorno daquilo. E ela vai viver 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, numa esperança sem fim. E você acha que ainda cabe essa coisa da mulher ter que exclusivamente ou necessariamente depender de um homem para ela cumprir as etapas de uma vida baseadas nessa coisa toda da religiosidade? De ela cresceu, ela é uma boa esposa, ela é uma mulher prendada, cheia de atributos, não é isso? Atributos não, virtudes. E tem que chegar um cara para casar com ela, para ela cumprir essas etapas de ser mãe. Você acha que ainda cabe isso ainda? Eu acho que só se ela quiser, né? Isso. Eu acho que ela não tem que sentir. Porque antigamente, basicamente, todas tinham que seguir essa linha de pensamento. Então, mas eu acho que para hoje em dia não cabe mais isso. Acho que na verdade nunca coube, mas antigamente era um pouco mais difícil a mulher, porque quando a mulher ela não queria, ela era vista como rebelde, né? Antigamente. Isso. Mas eu acho que para hoje, para os tempos que a gente vive atual, eu acho que a mulher ela pode ser o que ela quiser, onde ela quiser, no momento que ela quiser. Também acho. Né? Basta ela querer. Isso. E entender que se ela quer, ela pode, né? Ela precisa entender isso. Se ela entende isso, tranquilo, tanto faz. Se quer casar, se não quer casar, se quer ter filho, não quer ter filho. Ela precisa estar bem com isso. Essa é uma discussão que deveria ser da própria pessoa, né? Decidir. E não sofrer influências, como a gente falou lá no início, como você mesmo citou. Hoje em dia, a mulher que fala que não quer casar, que não quer ter filho, ela é até excluída da roda de conversa. É verdade. Ela não tem... Ninguém chama ela pra festa, né? Mas não é só essa mulher, não. Eu acho que uma mulher também, talvez que seja viúva, ela tem essa exclusão. Você acha? Uma mulher divorciada também tem essa exclusão. Acho que a divorciada ainda é pior. Né? Ainda é pior porque foi o que eu te falei. Aquela mulher que para muitas religiões hoje em dia, ela ainda é considerada a mulher que falhou no casamento, né? Entendi. Que talvez não orou o suficiente. Exatamente. Que a fé não foi o bastante, exatamente, né? Para que mantesse o casamento. E aí, o ponto de partida, o contrário disso, é que ninguém sabe a dor que ela carregou, claro, né? Claro. A tristeza, as marcas que ela está levando na vida. Cicatrizes. Por conta os gatilhos que ela deve ter por conta disso. E isso aí ninguém fala. Sobre isso ninguém fala. Até porque não leva em consideração que o casamento é uma parceria. Não é só ela remando no barco, né? Exatamente. E aí, quando ela chega num estágio em que, não aguento mais, não quero mais isso para minha vida, para muitos apoiam, mas para muitos outros não. Ela é vista como... olha lá, a fé dela. E, Thaís, eu queria que você falasse assim um pouco mais sobre a importância da educação na sua vida. Como que você vê o fato o que o estudo, o que as suas horas dedicadas a se estudar, se capacitar, fizeram por você mesmo e como isso impactou você, né? Até a forma que a sua família te vê lá, aquele pessoal lá de trás, hoje em dia, como é que eles se relacionam com você? Como é que foi a importância disso aí para você? Sobre família, assim, eu sou eu sou, como se diz, não é a ovelha negra, né? Mas eu sempre sou aquela que... Tá desgarrada. Eu sou a ovelha desgarrada. Tá desviada, você é desviada. Eu sou a desviada. A gente sabe quais os termos que se usa. Mas é por conta da religião, né? Que a minha família, ela é Testemunha de Jeová ainda. E então, eu não faço parte, assim, do ciclo, porque eu sou aquela que tenho os pensamentos totalmente diferentes em relação a isso. Completamente disruptiva. Né? E aí eu não isso já foi um sofrimento para mim, confesso, mas hoje em dia já não é mais. A terapia te ajudou? Também. Isso também. Ainda me ajuda, porque às vezes a gente
pensa, né, nisso, e aí se questiona, mas o legal é entender que isso é sobre eles, não é sobre mim. Exatamente. Entendeu? Então, mas assim, eu falo isso e eu entendo isso mesmo. Não é, já foi muito motivo de choro, de tristeza para mim, não é mais. Há uns anos para cá não é mais, assim, porque eu entendo que o problema tá neles, não tá em mim. Perfeito. Né? Perfeito. Porque eu acho que nessa questão aí, só abrindo uma janela, eu acho que Deus é aquele que ele não separa a família por conta de religião. E aí eu acho que está faltando aí um pouco de respeito, sabe? Com as minhas decisões, com aquilo que eu quero para minha vida. Concordo. Né? E o que eu quero para minha vida não diz sobre a minha religião, diz sobre o que eu quero para mim. Claro. E aí isso não quer dizer que por isso eu sou uma pessoa ruim, ou uma pessoa que não agrada a Deus, ou que não gosta de Deus, ou que virou as costas para Deus. Eu só sou uma pessoa que tem a fé diferente da deles. Perfeito. Só isso. Claro. E aí, em relação à educação, eu acho que na minha família somos 6, né? E aí eu e minha irmã fomos uma das primeiras que tem faculdade e tudo mais. E assim, eu lembro que o meu pai, ele ficou muito feliz com isso, né? Essa questão da gente se formar. E meu pai, ele era meu pai era um cara que ele, com tudo isso, eu entendo hoje em dia que meu pai era o cara que agregava a família. Ele que unia a família, né? Eu achava que era minha mãe, mas aí quando ele faleceu, eu entendi que era ele que fazia essa junção da família toda, porque ele não tinha religião. Embora ele fosse testemunho de Jeová, ele entendia essa questão de família. Então ele estava sempre perto, sempre junto. E aí a minha irmã é professora também. E a minha família, parte da mãe, de mãe, todo mundo é da educação também. Então, acho que isso é uma coisa que já vem de família, assim. E eu acho que, eu não digo a educação, né? Mas eu digo assim, que o conhecimento é uma coisa que é primordial. Porque quando você conhece, tem um conhecimento, é uma coisa que ninguém te tira. E você é livre. Você passa a ser livre quando você conhece as coisas. E eu falo de conhecimento, eu estou falando de tudo e abrange a religião também. Porque quando você conhece aonde você está, o que você está fazendo, para quem você está servindo, todo esse direcionamento, você começa a ser livre. Foi aí que eu comecei a ser livre. Quando eu entendi que eu precisava entender aonde eu estava, o lugar que eu ocupava para aquele momento. E ler sobre aquilo também. Então, isso ajuda você a não ficar refém das decisões dos outros, né? Ajuda você a se libertar daquilo que o outro te impõe. E aí você não fica tolhida, né? O que eu vejo muitas mulheres. Muito sendo legal. Refém de coisas, de situações, por conta de falta de conhecimento. Falta de conhecimento, não consegue estabelecer um raciocínio a respeito da situação em que está vivendo, do seu momento na vida, né? Daquilo tudo que está acontecendo, e acaba a outra pessoa decidindo por ela. Por ela, né? Ela. E aí o estudo é vida, né? Porque você tem que estar em constante aprendizado o tempo todo, né? Porque isso é importante para a sua vida. E o legal é você saber tudo um pouco. Né? Você ter o conhecimento daquilo que você faz, que é importante também, mas daquilo que você gosta, daquilo que você pretende fazer, né? Eu acho que você tem que estar sempre em constante evolução e quando você lê, você está nessa constante evolução, né? Porque você aprende, você entende um pouco do que você vive também. Às vezes você tem situações em que você se vê ali no que você está lendo, né? E é isso, assim. Ultimamente eu tenho lido muito a Bell Hooks, que fala muito sobre o feminismo, né? Claro. E eu gosto de ler porque me ajuda para a coluna, para quando eu vou escrever. Isso. Porque você também tem que ter uma referência, né? De alguém, né? Que já viveu outras coisas que você não viveu ainda. Que é importante você ter essa referência, a questão da representatividade, que é importante. E aí, quando eu leio ela, eu às vezes me assusto, mas eu me liberto também. Eu me assusto porque eu vejo coisas que ela escreveu no passado que ainda perpetuam aqui. Até hoje. Porque estão perpetrados, né? No que a gente vive aí atualmente, a sociedade que a gente vive, as coisas não evoluíram muito, né? Algumas relações ainda são assim. Ainda não evoluíram muito, né?
E você também falou de Angela Davis, né? Angela Davis, que eu quase não leio, assim. A Angela Davis, eu ainda não... Assim, acho que eu li um livro dela, mas a Chimamanda eu já li, que inclusive ela vai vir na Bienal, né? Eu te falei isso, né? Isso. Eu falei dela, a Chimamanda vai vir na Bienal. E eu leio, eu leio contos também. Jamila Ribeiro, você gosta? De Jamila Ribeiro eu gosto, mas tipo assim, eu começo numa vertente e vou, né? Assim, da Bell Hooks eu tô lendo 3 livros simultâneos. Certo. E aí quando eu termino eu vou lendo outras coisas, né? Eu leio Mia Couto, não sei se Mia Couto, um livro de Laura contos. Carneiro? Não conheço. Nossa, maravilhosa. Não conheço. E aí vai lendo, a gente vai Conceição lendo. Evaristo? Sim. Bate bola rápido. Um cantor. JP. Tu conhece o JP, né? Conheço. Gente, eu sou apaixonada, JP. Toca um violão, você é louco. E novo, né? Moleque novo. Então, toca, novo, caramba. mas é aquela troca que a gente estava tendo, que eu acho que é um cara que, caramba, tem um poder imenso, assim. Uma musicalidade, né? Uma assim, musicalidade, uma verborragia, vamos dizer assim. Mas começou a ter... Normal. Mais visibilidade depois que ele ganhou o Grammy Latino, que aí ele começou a ter mais visibilidade. Negão, pô. Negão tem que correr 3 vezes mais rápido. Mas assim, ele, pra mim, neste momento, assim, da minha vida, JP. Uma cantora. Cantora, Xenia França. Xenia França. Um filme. Então, eu vi um filme agora da Vitória, com a Fernanda Montenegro. Muito bom, um filme muito bom. Que legal. Mas talvez não seja um assim, eu tô falando que eu lembrei agora recentemente. Entendi. Porque não me vê assim nenhum mais marcante no momento. Assim. Um livro. Um livro? Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. E a ideia desse livro é exatamente... ela é um grito, né? Em relação ao tratamento da mulher branca, né? Com as mulheres com as mulheres negras, né? É Interessante. Eu li assim alguma coisa sobre esse livro aí, achei super interessante. E a Angela Davis, ela é uma figura importantíssima, foi, né? Uma figura importantíssima lá nos Estados Unidos, e que a obra dela teve influência, acho que para todo mundo, né? Para as pessoas, para as comunidades negras, que ela teve uma forte ligação com os Panteras Negras. Foi uma das fundadoras lá dos Panteras Negras. Como que você enxerga essa fala da meritocracia, que hoje em dia as pessoas estão utilizando muito de maneira equivocada? Porque eu acho que nem sempre a pessoa sabe exatamente o que significa a meritocracia dentro de uma sociedade tão complexa, né, de relações tão, posso até dizer, desiguais que nem a do Brasil. Como é que você vê essa questão da meritocracia? Eu falo como mulher preta, né? A gente ainda não consegue ocupar os espaços que deveriam por conta de que são espaços que, na maioria das vezes, predominantemente, são pessoas brancas, né, que ocupam, né? Então, existe sim um favoritismo. Infelizmente, a cor da pele, ela hoje em dia ainda é uma coisa que conta muito. Você pode, de repente, você ter uma posse, ter doutorado e tudo mais, mas você sempre talvez fique para segundo plano se tiver uma pessoa que talvez a cor da pele seja mais clara que a tua. A verdade toda é essa. Perfeito. Então, a gente ainda não consegue ocupar espaço, estar o espaço que desejamos, ainda por conta da cor da pele. Sim. Não por questão de capacidade, né? E nem talvez por questão de conhecimento, mas é por questão da cor da pele. Eu também vejo muito nisso a questão da oportunidade, né? Porque, por exemplo, se você pegar um grupo de jovens ali, colocar ali 100 jovens e perguntar quem tomou café hoje de manhã, dá um passo à frente, né? Ali a gente já vai começar a separar. Quem vai almoçar hoje vai ter uma refeição. Ali a gente já vai ter gente que não vai dar um passo à frente. Quem vem de uma família com uma estrutura em que tem, assim, todas as condições, tem um quarto em que consiga estudar, tem
muitas das vezes, eu já passei por isso, eu não tinha dinheiro para comprar os livros. Quando chegava aquela relação de material, para mim aquilo era um sofrimento, porque meus pais não tinham condições de comprar todos os livros. E eu passei várias vezes pelo constrangimento de ter que sentar do lado do amiguinho que tinha o livro, porque eu não tinha. Então, aí você já começa a separar. Então, se você partir essa questão que eu estou falando aqui, numa dinâmica de dar um passo à frente, quem tem dinheiro para comprar o livro, dá um passo à frente, quem tem dinheiro para pagar o ônibus para voltar para casa, a gente ali já separa muita gente. Então esse conceito de meritocracia, ao meu ver, ele é completamente equivocado. Tem gente que está usando esse conceito sem ter a mínima noção do que se representa, principalmente para quem vem de uma comunidade, para quem é preto, para quem vem de uma classe proletária, né, proletariada, né, do proletário. Então, eu acho que no Brasil, principalmente nós, né, que somos pretos, né, e que viemos de um momento aí em que nós temos mais tempo de escravização, de escravidão no Brasil, desculpa, do que de liberdade, né? Então, não tem como a gente falar em meritocracia num país que nem o nosso, pô, em que a gente ainda não tem todas as políticas públicas voltadas para essas retratações do povo negro. Momentos da nossa história em que o negro não podia frequentar a escola. A gente teve momentos da nossa história em que houve políticas de embranquecimento, né, da nossa sociedade, em que a gente tem no nosso Brasil colônias de italiano, a gente tem colônias de japonês, a gente tem colônias de alemão, mas a gente não tem colônia de angolano, a gente não tem colônia de senegalês, que fomos mais de 25 milhões, né, de negros que vieram para o Brasil e até hoje não houve uma retratação de ninguém. A gente sofreu pra cacete aqui nesse país, tomou muita pancada e toma até hoje, com a aquiescência da Igreja Católica. A gente teve, pô, porque a gente tinha tal das bulas papais que autorizavam as coroas europeias a invadirem países africanos e subjugarem povos e culturas, e houve o apagamento de... Então, não tem como falar em meritocracia no Brasil, a gente tendo vivido tudo que a gente viveu, e até hoje, como você muito bem falou, a gente tem cargos ocupados apenas por brancos no Brasil, isso não é segredo para ninguém. Você entra numa agência de banco, pô, se você vê um gerente negro, pô, show de bola, né? E eu acho que a gente pode falar em meritocracia aqui nesse país a partir do momento que você chegue numa escola particular e você veja lá no corpo docente mais de 50% de professores negros. E que você chegue numa escola particular e você veja escola particular, mais de 50% de alunos negros. Aí sim a gente vai poder falar em meritocracia nesse país. E a gente tem o hábito de contar, né? A gente olha, exatamente isso que você falou. A gente olha assim e vê, pô, só tem quantos? Porque a gente quer ser visto, quer ser reconhecida pelos outros também, né? A gente não quer só pra gente, né? A gente quer que a comunidade preta avance, né? Isso. Que progrida, né? Que vá à frente, que vá adiante. E quando a gente vê que ainda é minoria, né? A gente pensa, pô, por quê? Que tá faltando, né? Tá faltando aquilo... É o que você falou, políticas públicas. Desculpa. Tá faltando as oportunidades. E é o que você falou. Já começa desde o nascimento, infelizmente. Pô, porque isso já vem lá desde o passado. É o racismo estrutural, que tanto se fala hoje em dia. E que a gente tem que trazer para essa conversa aqui, porque não dá pra gente ficar aqui fugindo disso, pô. Uma hora a gente ia ter que entrar nesse viés, cara. Não tem como, é o racismo estrutural. O nosso país, ele foi construído através de violência. Então, essa coisa de miscigenação que a gente aprende na escola, que acha tão bonito, porra nenhuma. A miscigenação aqui no Brasil aconteceu mediante muito estupro, muita violência. Você acha que o
o branco, o pretinho chegava lá na casa do branco e falava, pô, vem aqui namorar sua filha e tal. Você acha que isso aí acontecia? Isso jamais aconteceu aqui. Então a miscigenação foi através de violência, pô. O negro e o índio e o indígena foram subjugados pelo branco. Não dá pra fugir disso, pô. Então não tem como falar em meritocracia, não tem como não. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Até hoje você vê aí, ó, como você mesmo falou, o JP, porra, negão, porra. Tem que ser bom pra cacete pra poder furar a bolha e fazer sucesso. Entendeu? Agora, talvez se ele tivesse o olho azul, nada contra ninguém de olho azul. A discussão aqui não é contra A ou B. A gente tá falando de uma coisa estrutural. É uma coisa que foge a essa coisa de eu e você. É uma coisa de estrutura. Talvez se ele tivesse o olho azul, ele já tava despontando aí, pô. Entendeu? Já tivesse feito sucesso há muito mais tempo. Eu falo isso de uma forma ensandecida, porque, pô, sou um homem negro e eu falo aqui, desse lugar, onde a gente percebe todo dia, porra, da discriminação, cara. Voltando a esse assunto. Você vai numa agência para comprar um carro de qualquer marca. Você vai ver o cara que vai te atender lá, ele não é preto. O gerente daquela agência, ele não é preto. O gerente da sua conta no banco, ele não é preto. Enfim, eu posso citar aqui vários A gente sempre tem vários exemplos, assim, você falando isso, me lembrou de um exemplo do meu sobrinho mesmo, que ele é bailarino, né, e ele estava numa companhia lá no Canadá, e uma vez ele me ligou e falou, tia, não sei mais o que eu faço, me ajuda. Eu falei, o que houve? Aí ele falou que ele estava com problema com a diretora da companhia, porque estava pegando o pé dele. Eu falei, mas você tá ensaiando direito? Você tá fazendo a coreografia correta? Tia, eu tô. Eu não sei o que tá acontecendo. E eu já entendi, né? E eu falei assim, olha, você vai fazer o seguinte. Que horas que é teu ensaio? Aí ele, meu ensaio, vamos supor, ele falou na época, acho que era 10 horas. 10 horas. Falei, então, você vai chegar 1 hora antes de todo mundo. E você vai ensaiar sozinho 1 hora antes. Mas 1 hora antes. E aí, quando a galera chegar, você ensaia com todo mundo. E aí ele fez isso que eu falei pra ele. Aí ele ficou ensaiando direto. Aí passou um tempo, eu fui e perguntei ele, e aí? Não, tia, tá tudo bem. Mas assim, não era porque ele não era capaz. Ele era. Ele era capaz, inclusive um excelente bailarino. Só que, infelizmente, aí eu perguntei pra ele, quantos negros tem no elenco, na companhia? Que tava fazendo na época estavam apresentando fazendo espetáculo, né? Falei, tem quantos negros? Só tem eu. E aí eu já entendi o que era. Eu falei assim, infelizmente, você pode ser bom, mas às vezes você precisa ser excelente. Você precisa mostrar 3, 4, 5, 6 vezes que você tem uma capacidade tanto quanto uma outra pessoa. Isso. Para você mostrar que você é bom. E isso é cansativo, sabe? Você fica cansado disso, porque você é bom e acabou. Mas aí você tem que estar o tempo todo. Tem que estar se reafirmando diariamente. E cansa, né? Cansa. E aí funcionou. Ele fez e funcionou. Mas e a pressão que ele sofreu, né? E eu fico pensando no psicológico dele na hora de fazer o ensaio, ela tá lá assistindo, e ele botar na cabeça, não posso errar, eu preciso ser bom. Isso é um saco. E tem gente que acha que isso tudo é mimimi, que falar de racismo estrutural no Brasil é mimimi, que falar sobre meritocracia é mimimi. A gente tem que entender que as pessoas não partem do mesmo lugar. As pessoas partem de lugares diferentes, com vivências diferentes, com infâncias diferentes. Então, pode até ter, sim, meritocracia para quem está partindo do mesmo lugar. Então, se o jovem ele parte daquele mesmo lugar, legal, meritocracia. Show de bola. Agora, fora isso, não vamos falar mais nisso, que isso aí já tá feio. Não cabe mais isso aqui pra gente falar sobre isso. Thaís, olha só, o nosso tempo já está se encerrando, eu queria deixar bem claro aqui que esse nosso papo não se encerra, essa nossa conversa não se encerra aqui hoje. Eu quero já deixar o convite para que você volte aqui, que tem vários assuntos que eu queria que você falasse, né, por conta do seu conhecimento. Eu queria que você falasse sobre apropriação cultural, numa outra oportunidade. Eu queria que você falasse mais sobre a questão. Hoje nós tratamos sobre o tema
das suas reflexões sobre a fé e a subjugação da mulher. Eu queria que você voltasse aqui para falar sobre um tema que eu acho super interessante, que já foi muito debatido, mas que eu acho que ainda cabe mais a gente trazer para os nossos seguidores, que é essa questão da mulher negra na sociedade, a mulher preta, o homem negro na sociedade brasileira. A gente vai entrar de novo nessa questão do racismo, porque não tem como fugir disso, mas eu queria que a gente até fosse por um outro viés, né? Sobre talvez uma narrativa um pouco mais até romântica, né? Sobre isso. A gente pode se utilizar de exemplos positivos, citar pessoas, né, que conseguiram furar essa bolha, talvez a partir desses exemplos a gente consiga chegar num outro lugar. Então eu queria que você voltasse para a gente falar sobre outros temas. Quando eu conversei com você, não falei falei isso para você, né? Foi. Que eu queria fazer uma temporada com você, tá sempre vindo aqui, né? Você escreve para a coluna e vem apresentar aqui os temas, né, no nosso podcast. Então, queria mais uma vez te agradecer por ter aceitado esse convite, te dizer que fiquei muito feliz. Espero que essa nossa conversa aí tenha sido, de certa forma, enriquecedora para você, da mesma forma que foi para mim. Espero que tenha sido também muito legal, né, esclarecedora, enriquecedora, para vocês que estão aí assistindo, nossos seguidores. Queria te pedir para, mais uma vez, deixar um like aí no nosso canal e queria que você fizesse suas considerações finais, falasse também das suas redes sociais para nossa assistência. E é isso. Obrigado por ter vindo. Foi mal barato para mim te receber aqui. Então, foi muito bom também. Foi bom. Obrigado mais uma vez pelo convite, ter me recebido. Foi muito boa a nossa troca, assim. A gente acaba falando sobre outros assuntos também, porque às vezes não tem como não falar, né? Não tem como. Um assunto acaba puxando o outro e a gente acaba fazendo um poporri. Isso quer dizer que a gente tem muita coisa para falar ainda. É verdade. Mas, assim, obrigada por esse espaço. O que eu falei aqui, assim, sobre a nossa conversa, sobre essa questão da fé e da mulher, fica bem claro que a gente, em nenhum momento, assim, embora eu tenha falado sobre a questão da testemunha de Jeová, porque foi uma vivência que eu tive, mas, assim, eu não estou falando mal de religiões e nem da maneira como elas procedem. Eu só faço, assim, um alerta às mulheres, né, para que elas, antes de tomarem decisões, elas procuram ter o conhecimento daquilo que elas estão fazendo ou daquilo que estão falando para elas, porque eu acho que é importante, para que não fiquem presas, né, a ideologias, a conceitos em que Deus não está, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque eu acho que o sofrimento Deus não gosta, né, de ver ninguém sofrendo. Jamais. E às vezes a gente prolonga um sofrimento porque a gente mesmo está prolongando aquele sofrimento. Então, eu acho que é legal isso, a gente se atentar a isso quanto mulher, né? E entender o lugar que nos cabe e o lugar que não nos cabe. Isso é muito importante também. E eu estou super convidada, super aceito, super topo o convite para as próximas aí. E obrigada, mais uma vez, tá? Pelo convite. Pô, eu acho que a gente que tem que agradecer você ter vindo aqui. É muito legal quando a gente conversa com uma pessoa que tem lugar de fala. Essa acho que é um termo que está sendo muito utilizado hoje em dia. E eu acho que cabe muito aqui nesse momento. Tá bom? Brigadaço. Passa aí teu Instagram, deixa claro. Meu Instagram é Oliveira Thaís dos Santos, @Oliveira Thaís dos Santos, tudo junto. E a coluna que eu escrevo é Hora do Sabá, Sabá com 2 Bs. Eu escrevo quinzenalmente, estava escrevendo semana, mas não estava dando conta, porque é muita demanda, né, de coisas que a gente precisa fazer. Mas toda quinzena eu estou lá escrevendo, trazendo algum assunto que eu acho que é de enriquecimento para a gente quanto mulher, porque é um blog feminista, né? E quem puder ir lá e ver, não só a mim, mas outras amigas também, colegas colunistas também, que fazem umas escritas bem legais, bem reflexivas também. Eu acho que vale a pena ir lá e ler, né? E sair de lá, com certeza, com alguma perspectiva diferente, né? De vida. E acho que é só, né? Não. Fala também sobre a tua participação lá na Bienal. Ah, verdade. No dia 16 de junho, eu tô lá junto com
as mulheres do Vem Pra Caçaral, que é um movimento de mulher preta periférica lá da Lapa. E a gente fez uma coletânea, né? As organizadoras são maravilhosas, que é a Lilian e a Rose. E a gente fez uma coletânea, né, com esse grupo de poesias. E a gente vai estar na Bienal, acho que dia 16 e dia 20 de junho, agora, né, próximo mês. E a gente vai fazer o lançamento lá da coletânea. Lá no Rio Centro. Lá no Rio Centro. E aí vai ter o lançamento lá, bem legal. Quem puder ir, prestigiar, quiser, vai ser Não, bem e a legal. gente vai fazer, a gente vai colocar no nosso Instagram, né? Você passa para mim alguma coisa, né, algum folder, alguma arte Eu que a tenho. gente divulga lá no Instagram da gente. Tá. Vai ser um grande prazer, tá bom? Agradeço. Então tá, Thaís. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigada mesmo. Legal. Papo com Del, então, hoje aqui com essa queridíssima Thaís Oliveira, pedagoga, poetisa, escritora. E é isso. A gente promete que ela vai voltar mais vezes e a gente vai trazer muito mais assuntos legais para a gente abordar aqui para você. Tá bom? Papo com Del. Valeu. Até a próxima.